Após a eliminação do Internacional da Libertadores da América com uma derrota acachapante para o Flamengo por 2-0 sem qualquer tipo de possibilidade de reação, é claro, a torcida protestou ao final do jogo. Entretanto, nem os protestos foram tão efetivos e numerosos, tamanha a falta de crédito que o time já tinha perante o seu torcedor. Isto ficou claro nas manifestações do vestiário e nas entrevistas coletivas pós-jogo. O técnico Roger Machado normalizou a eliminação para um time que foi melhor do que o Internacional. Roger Machado também falou sobre o seu futuro como técnico. Colocou isto na mão da direção, garantindo que o cargo não é seu, e sim do clube, e que sua permanência ele sabe que depende de resultados que não estão acontecendo nos últimos jogos. O presidente Alessandro Barcelos se manifestou em nome da diretoria e garantiu o trabalho do departamento de futebol tendo uma continuidade pelos próximos jogos. Barcelos respaldou o futebol e a comissão técnica de Roger Machado, garantindo que existe a possibilidade de uma volta por cima, já que este mesmo grupo de trabalho apresentou bons momentos no ano de 2024. Além disso, Barcelos não individualizou e tratou de focar no Campeonato Brasileiro e possibilidade de uma vaga na Libertadores da América. Os jogadores do Internacional praticamente silenciaram. Ninguém deu explicações. Sobrou para o capitão Alan Patrick, que também normalizou a eliminação para um time que foi melhor do que o Inter. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 20 de agosto de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. Obviamente, o mais importante foi o jogo. O Inter perdeu por 2-0, uma derrota acachapante para o Flamengo dentro do Beira-Rio, com mais de 40 mil torcedores, e está eliminado da Copa Libertadores da América. No meu vídeo pós-jogo, que eu comecei a gravar inclusive antes do jogo terminar, eu listei 40 motivos que fizeram o Inter ser eliminado. Eu não estou exagerando, eu listei 40 erros, 40 burradas, 40 trapalhadas, 40 falhas do Internacional que foram motivos para esta eliminação contra o Flamengo, para o fato do Inter ter o ano acabado já em agosto. É tudo num vídeo que eu gravei logo depois ou durante, foi nos 2 últimos minutos de jogo, eu já comecei a gravar porque o quadro do Internacional àquela altura já era irreversível, tá? O vestiário do Internacional abatido, combalido, tentando encontrar soluções, tentando encontrar diagnósticos e tentando assimilar o baque de estar eliminado da Copa Libertadores da América. O técnico Roger Machado veio para a entrevista coletiva e deu suas explicações. E explicações dentro da racionalidade de Roger Machado, que apontou como principal motivo para a eliminação o fato de que o Flamengo era um melhor time. E de acordo com ele, o Inter jogou perto do seu limite com os jogadores, mas não teve a capacidade de ser competitivo contra a equipe do Flamengo. Mesmo argumento que ele utilizou para explicar a eliminação na Copa do Brasil. Para Roger, houve um tom de normalidade. O Inter fez o seu máximo, o Flamengo era melhor e não tinha muito o que fazer, e basicamente essa foi a explicação do Roger a respeito da eliminação. Sobre o porquê o Flamengo foi melhor e o porquê esta oscilação do Inter, ou melhor, esta, de acordo com o Roger, estabilidade na instabilidade, porque de acordo com ele o Inter está estavelmente instável, entenda, e dá para entender. O Roger explicou, e aí o diagnóstico do Roger é de que o time não teve perna para suportar as 3 competições, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e que acabou se atrapalhando no final das contas com essas 3 competições e baixando o seu rendimento.
Em vários momentos, Roger foi questionado sobre o seu futuro e sobre estar balançando no cargo. E Roger foi claro ao deixar totalmente aberta a possibilidade dele sair, dizendo que o cargo está na mão da direção, que ele sabe que resultados são necessários para que o trabalho dele de treinador seja mantido, que o cargo não é dele, é do clube, é da direção, e que sabe que as mudanças podem acontecer. Esse foi o discurso do Roger Machado, um discurso de alguém que parece também estar aceitando o fim do seu trabalho depois desta eliminação na Libertadores da América, tá? Depois do técnico Roger Machado, o presidente Alessandro Barcelos atendeu a imprensa na zona mista. Veio justificar a eliminação com um tom de certa paciência. O presidente foi muito atento às perguntas, tentou responder, não rebateu nenhuma crítica. O Inter claramente está dando lombo para que se deixe bater, tá? E sabe que haverão muitas pancadas com esta eliminação. E o presidente Alessandro Barcelos foi em um tom bem ameno. Disse que está indignado pela derrota, que o vestiário está indignado pela derrota, mas mantém o departamento de futebol. Disse que acredita no trabalho da comissão técnica, pelo que ele, presidente Alessandro Barcelos, vê no dia a dia. Disse que acredita que o trabalho desta comissão técnica e deste departamento de futebol pode dar a volta por cima, porque já teve um rendimento bom em 2024, que se não tivesse tido este rendimento bom, aí sim era uma razão de troca, mas que vai apostar neste momento no trabalho que está sendo feito e respaldou o trabalho do departamento de futebol e também da comissão técnica de Roger Machado. Disse que precisa mudar o rumo do trabalho para focar no Campeonato Brasileiro e traçou um objetivo: classificação para a Libertadores da América. É este o objetivo a partir de agora do Internacional na temporada de 2025, uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro que faça com que o Inter chegue na Libertadores da América. É esse o objetivo traçado pelo presidente Alessandro Barcelos. Ele falou muito sobre a diferença econômica do Flamengo para o Internacional, ao ser questionados sobre erros que o Inter comete que fazem com que esta diferença econômica aumente ainda mais. O presidente saiu pela tangente, não respondeu, driblou e não individualizou, não quis trazer para individualidades a culpa da eliminação ou das eliminações, né? A primeira vez que o presidente fala depois também de eliminação na Copa do Brasil, um ano de 2025 já encerrando do ponto de vista de perspectiva de títulos, e o presidente bastante abatido, bastante... ele estava sereno, tá? Na entrevista, não vi um presidente irritado como em outros momentos, ou com uma fala mais forte, ele estava ponderado, mas... claramente o vestiário todo sentiu bastante a eliminação na Libertadores da América, tá? Sentiu tanto que ninguém falou. Os jogadores do Internacional, pouquíssimos pararam na zona mista. Eu peguei esse vídeo aí, por exemplo, do Rocher, que falhou no gol, indo embora sem dar nenhuma explicação. Bernabei, que não jogou nada, não parou para dar entrevista. O Alan Rodrigues, que até fez um bom jogo, não parou para dar entrevista, mas ele sempre para, tá? É um cara que sempre para. O Ener Valencia, né, que deve muitas explicações, não para falar com ninguém. Não para falar com ninguém. Esse é o vestiário do Internacional. Ninguém dá explicação. Ninguém precisa se justificar. Não tem esta obrigação, tá? Não precisam. Esse é o vestiário do Internacional. Sobrou pro capitão Alan Patrick, tá? Alguns falaram, o Thiago Maia falou, o Carboneiro parou para falar com as TVs, depois não falou com as rádios. O Alan Patrick falou, capitão, este sim parou para atender todo mundo. No discurso, o Alan Patrick disse que o futebol é assim, que tem que se reconhecer que o adversário foi melhor e que o Inter foi pior e que precisa melhorar para conseguir alguma coisa. Gente, 2022, 2023, 2024, 2025. É o quarto ano consecutivo que a gente ouve na zona mista o Alan Patrick dando as mesmas explicações para os mesmos fracassos do Internacional. Sempre a partir do mês de agosto, com exceção de 2023, onde o Inter chegou na semifinal da Libertadores, existe
uma eliminação onde acaba o ano. E sempre o Alan Patrick dá as mesmas explicações. E foi isso de novo no vestiário do Internacional. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Eu tinha apostado no 2-1 pro Flamengo. Faltou o gol do Inter. E convenhamos, o Inter ficou longe de fazer esse gol, tá? Então 2-0 ele foi muito bem pago. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!